Fala galera, mais uma questão agora. Bom, vê só, estamos na questão 6, agora falando de anamorfose. Vê só, a questão ela já começa dizendo o seguinte: analise a anamorfose. A anamorfose é uma técnica, né, como a própria questão vai explicar. É uma técnica cartográfica que deforma a representação na superfície terrestre de modo proporcional à intensidade do fenômeno estudado. O título que melhor identifica a anamorfose analisada esse é o comando da questão. Então, só para a gente entender melhor a anamorfose, é o seguinte: sempre que você encontrar algum mapa que esteja muito deformado, como esse daí, que você conhece o mapa mundi, só que quando você olha para esse mapa, você já vê que ele está deformado, lembre-se que existe uma técnica, não há um erro no mapa, tá? Então, tem muita gente que olha para o mapa e diz: o mapa está errado, os Estados Unidos não é desse tamanho, a China não é desse tamanho, então esse mapa está errado. Na verdade, existe uma técnica chamada anamorfose que permite isso. E o que é que essa técnica ela faz? O autor, o cartógrafo, ele está querendo mostrar algum dado, certo? Então, por exemplo, eu quero mostrar no meu mapa a população. Então, os países que têm maior população, eles vão se apresentar maiores do que eles já são. Os países que tiverem menor população será uma questão proporcional, certo? Então, menor população, mapa menor. Maior população, mapa maior. Um tamanho maior, certo? Então, veja, se nós encontramos a anamorfose é essa deformação proposital do mapa para indicar algum dado. Olhando para o mapa da questão, o que é que você vê? Você vê que a África está espremida, que ela foi reduzida a quase nada. A América do Sul está bem pequenininha e há um grande destaque para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está enorme. A China também está enorme. E a Índia também aqui há um destaque. Há um destaque para a Europa. Os países da Europa estão maiores ali. Então, certamente é algum mapa. O cartógrafo que fez esse mapa a partir da anamorfose, ele está querendo evidenciar algo que é comum a um país como China e Estados Unidos. Vamos ver agora nas alternativas, qual alternativa traz algo que é comum a esses dois países. Vê aqui, letra A. Biodiversidade planetária. Então, Estados Unidos, Europa e China estão desse tamanho porque tem uma biodiversidade planetária maior. E o Brasil, então, porque o Brasil está tão pequeno. Então, biodiversidade não responde, né? Não é isso que está sendo representado aí na letra A. Aliás, no mapa. Na letra B, ele trouxe um termo que é pegada ecológica. Vamos lá. Quando a gente fala de pegada ecológica, a gente precisa entender o que é pegada ecológica. Pegada ecológica, como o próprio nome está dizendo. Geralmente em sala de aula eu digo assim aos alunos: gente, o que é uma pegada? Quando eu estou andando assim na areia, na praia, e eu vou deixando ali a minha pegada. A pegada não é uma marca? Não é assim? Então, por onde eu andei, eu deixei a marca, eu deixei a minha pegada. Pegada ecológica é exatamente uma tentativa de medir como o homem está lidando com o meio ambiente. Então, a pegada ecológica ela vai medir tudo que nós estamos retirando do meio ambiente, os chamados recursos naturais. Aí, quando eu penso nisso, eu vejo que Estados Unidos, Europa e China são países que têm, né, no caso a Europa, o continente, apresentam países que têm uma grande pegada ecológica. Talvez por isso que eles foram aumentados no mapa. Aí, quando você vê a África, a América do Sul, como são continentes ou regiões com um menor consumo, por isso que ele diminuiu a África e a América do Sul. Por isso que a gente diminuiu a pegada ecológica. E nós sabemos que no ato do consumismo, os países como Estados Unidos, a China com a sua produção e a Europa com o consumo elevado, apresentam maior pegada ecológica. Então, a anamorfose do mapa, ela pode sim ser indicada a partir da pegada. O título poderia ser esse. O título desse mapa, pegada ecológica. Olhando para o mapa, quais são os países que têm maior pegada ecológica? Estados Unidos, países da Europa, China e Índia. Quais são as regiões com menor pegada ecológica? América do Sul e África, certo? Aí veja, na letra C, ele está falando de refugiados climáticos. Aí vamos lembrar, primeiro, o que é um refugiado. Cuidado
com esse termo refugiado, tá? Refugiado é uma pessoa que é forçada a migrar. Então, se está acontecendo algo no seu país que você não pode ficar ali, por exemplo, uma guerra, uma perseguição religiosa, ou simplesmente existe agora um novo poder, né? Então tem uma religião extremista que está no poder agora e está matando as pessoas da outra religião. Se você não é daquela religião, você não pode ficar ali, senão você vai pagar com a sua vida, né? Ou também temos o refugiado ambiental. Imagina um país que foi destruído por conta de um tsunami, por conta de um movimento de placa tectônica, por conta de um vulcão que entrou em atividade. Então este país, essa pessoa que está nesse país, ela vai ter que sair dali. Então eu sou um refugiado, eu sou uma pessoa forçada a migrar. E aí nós não temos refugiados climáticos, no caso nos Estados Unidos, muito menos na Europa e nem na China. Não tem pessoas tendo que fugir desses lugares por conta das condições climáticas. Letra C não responde. População absoluta. Gente, cuidado, tem duas coisas aí. População, nós temos dois termos que vocês precisam ficar atentos. Existe a população absoluta, e existe a população relativa, certo? Relativa. Qual é a diferença entre população absoluta e população relativa? População absoluta é quando eu estou falando do total de habitantes. Então, qual é a população total do Brasil? Segundo o censo de 2022, 213 milhões de pessoas. Essa é a nossa população total, população absoluta. Já a população relativa tem a ver com a chamada densidade demográfica. Então, veja só, densidade demográfica, como é que se calcula a densidade demográfica? População dividido pela área, certo? Então, população relativa é exatamente a densidade demográfica, população dividida pela área, população absoluta é o número total de pessoas. E nesse caso, aqui, o título do mapa não poderia ser população absoluta, porque eu não tenho uma grande população. Aí, se fosse população absoluta, os países que tinham que estar maior nesse mapa seria Índia e China. Inclusive, a Índia ultrapassou a população da China, né? Agora com quase 1,5 bilhões de habitantes. São os dois países, Índia e China, que sofrem com um fenômeno chamado superpopulação. Tá? Então, não responde a questão população absoluta. E aí, produtores de petróleo. No caso, se fôssemos falar de produtores de petróleo, quem teria que estar em destaque aí seriam países como países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Venezuela teria que estar aí bem maior. Então, realmente, produtores de petróleo não responde a questão. A alternativa correta, pegada ecológica, que é exatamente os países que mais extraem recursos naturais do planeta, que estão deixando essa marca, tá? Então, não esquece, pegada ecológica. Meio ambiente é um tema certeiro no Enem. E aí, meio ambiente ligado à cartografia pode vir, como está nessa questão aí, com a anamorfose. Beleza? Então, mais uma questão respondida, alternativa correta, letra B.